Temos uma consciência entre o que pregamos e o que vivemos. Amém, queridos? Isso é fundamental. E quando a irmã Zilma nos colocou a situação desse culto, que para todos nós é uma oportunidade ímpar, eu gostaria sempre de que você, nos momentos como esse que nós estamos aqui, lembrasse quantas pessoas que nós não vamos mais ver aqui na terra. O ano passado nós perdemos muitas pessoas queridas, então todo culto, toda oportunidade que Deus nos dá, ela é especial. Amém, igreja? Ela é especial. O culto de hoje é um culto especial, porque o ano passado nós estávamos chorosos pelo que não podia. Hoje a gente pode. Aí é uma questão de escolha, não é? Então eu costumo dizer que toda oportunidade que nos dão, a gente deve sempre apreciá-la, sempre deve apreciar. Tem gente que acha que as grandes oportunidades são aquelas, por exemplo, de grandes encontros, de grandes congressos. Não é. Você está pregando numa praça pública, está pregando para 2 pessoas, está pregando para 1000, o espírito tem que ser o mesmo. E eu quero falar com pessoas inteligentes esta noite. Eu quero convidar você, meu irmão, a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 14. Esse é o texto que nós vamos ler para o culto desta noite. É um texto conhecido de todos nós, e eu quero falar com você esta noite sobre um homem que é fantástico. Uma vez eu estava num seminário, ainda não vou começar não, num seminário de um homem chamado Mor Cerulo. Ficamos uma semana sendo ministrados por ele. Eu nunca vou me esquecer de um exemplo que foi concedido. Esse exemplo, ele disse que havia uma cidade, o que é autoridade. Ele estava ministrando para líderes. Um exemplo de autoridade que ele nos trouxe, um dos encontros, eu nunca mais esqueci, eu estou falando de quando eu tinha 27 anos de idade. Eu tinha essa idade quando eu ouvi essa palavra. Ele disse que havia uma cidade nos Estados Unidos que ela era bem simples, ela era bem de população pequena. E, por ser de uma população mais velha, praticamente de idosos, porque os mais novos nasceram e foram estudar em outras cidades, e lá as oportunidades vieram, e muitos dos novos acabavam que não vinham para a cidade grande. E aí, simplesmente, essas pessoas não queriam habitar naquela cidade. O que houve, de fato, ali? Que as autoridades daquela cidade ficaram também idosas, e uma delas foi o xerife da cidade. E como não tinha ninguém que quisesse, dos mais novos, estar ali, o xerife era um homem de 80 e poucos anos. E naquela cidade ela tinha um trajeto que era obrigatório para quem ia para os outros locais, que passava-se por ali. De maneira que ela também tinha que ser respeitada pelas altas velocidades que tinham ali. E era comum que alguns caminhoneiros e alguns carros de passeio, desrespeitando a cidade, passavam em alta velocidade. E o que fazer? Diz ele no seu exemplo, dizia que num desses dias veio um caminhão em alta velocidade. E o xerife da cidade, com quase 90 anos de idade, ele levanta-se com dificuldade física, mas ciente da sua responsabilidade. Ele levanta da sua cadeira de balanço, ele tirava todos os plantões diariamente. Ele encarava aquilo como se fosse o primeiro dia dele. Quando aquele caminhão, lá longe, deu sinal que estava vindo em alta velocidade, ele se levantou, foi até o meio da pista, e com o distintivo de xerife no peito e com o chapéu, ele levantou as suas mãos e, de longe, ele fez assim para aquele caminhoneiro. E ele ficou no meio da pista. Quem olhava de longe via um senhor de idade, mas quando se aproximava, via no seu peito um distintivo. Aquele distintivo era autoridade, e aquele caminhoneiro parou, porque a autoridade daquele homem, apesar dos 80 anos, não deixou de existir.
E um ministro de Deus, um homem de Deus, seja da idade que for, não pode esquecer do que Deus tem para a vida dele, do que Deus prometeu para ele e o que ele é na história. Amém? Então vamos lá, para a palavra de Deus, em Josué, capítulo 14, do verso 6 ao verso 15. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15, verso 13. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak, e dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha, Axa, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha, Axa, por mulher. E sucedeu que, vindo ela, sua filha, a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Eu olho para esse texto, e desde o momento em que foi de ministrar-vos a palavra esta noite, eu preciso considerar com os irmãos a honra que é falar deste homem, porque me parece que este homem, ele é sobrenatural, ele é especial, ele é alguém que faz a diferença no meio do seu povo, no meio da sua geração. A Bíblia diz que Calebe, quando se dirige para Josué, algumas coisas nós precisamos então considerar do que diz o texto. Primeiro, que ele tinha 40 anos de idade, lá em Cades-Barneia. A segunda é que os israelitas peregrinaram pelo deserto 38 anos, depois conquistaram a terra prometida, e para isso levou mais 7 anos, que foi do ano de 1405 a 1398, e fazendo as contas matemáticas, Calebe tinha agora 85 anos de idade. E 2 coisas nos chamam a atenção para esse texto e para esta noite. É especificamente a idade de um velhinho, tão carinhosamente aqui, de um velhinho. Nós não podemos dizer que um homem com 85 anos, algumas coisas ele tem como de um jovem de 18.
Mas o que o texto nos mostra para com Caleb é que esse homem, apesar de 85 anos, ele nos traz inspirações. Primeiro, o texto deixa bem claro para nós que esse homem com 85 anos, ele era o terror dos gigantes. Há 40 anos atrás, ele já se tornou conhecido. 40 anos atrás, ele está no meio de 12 homens, e desses 12 homens nós conhecemos a história que 10 deles foram fracos, e de maneira que 40 anos depois, andando ainda pelo deserto, e aquela geração vai embora, Caleb lutou. Só que o tempo foi passando, e Caleb também foi envelhecendo. Mas quem conheceu o peso da mão de Caleb, sabia muito bem o que ele representava. Ao olhar para este homem agora, com 85 anos, eu fiquei pensando, à noite de ontem, quando eu estava lendo um pouco mais, se todos nós entendemos o poder que Deus nos dá. Os que estão aqui esta noite, todos nós temos consciência do que Deus é capaz de fazer, sim ou não? Porque seria um erro nós estarmos aqui esta noite e nós, de fato, estarmos por estar. Como é desagradável, como é temeroso, como é horrível, quando nós simplesmente viemos, estamos por estar. Agora, olha a diferença deste homem. Aos 85 anos, ele é o terror dos gigantes. Ele não pede nada fácil. Perceba que normalmente, a começar pelos mais jovens, nós sempre procuramos aquilo que nos é conveniente, sim ou não? Sim, nós nunca vamos procurar tarefas impossíveis, tarefas difíceis. Só que este homem, ele é lembrado do Velho ao Novo Testamento, como um homem diferente. E o desejo esta noite é que todos nós saiamos daqui com o espírito de Caleb. Que saiamos daqui esta noite com o desejo de sermos terror dos gigantes. Perceba que Caleb, ele não pede terras planas. E nós estamos num culto para pessoas aqui que são corajosas. Sim ou não? Não vale para este culto e para a vida. E se tem alguém aqui que entrou esta noite, ainda com a mente fechada, porque tem 60 anos, porque tem 70 anos, porque tem 80 anos, precisa aprender com a Bíblia. E se eu, aos 53 anos, lendo esse texto, sair deste culto igual quando eu entrei, eu preciso me converter ao Deus de Caleb, que muda a história. Porque ele chega para o seu conterrâneo, quase que a idade dele, e diz assim: eu preciso lembrar você. A história é mais ou menos assim: todos estão recebendo a sua herança, todas as tribos, todas as pessoas que estão ali. Ele chega para Josué, que foi o único das famílias que lutou com ele nesses anos todos, no sentido de esperar e crer no Senhor. Ele disse assim: aí, com respeito. E outra coisa interessante na vida de Caleb é que, apesar de ele ser contemporâneo de Josué, ele não trata Josué de você. Ele trata Josué como líder sobre ele. E ele entende e diz assim: eu preciso falar uma coisa para o senhor. Diga, você estava comigo quando Moisés me prometeu pelo aquilo que nós fizemos há 40 anos atrás? E há 40 anos Deus me prometeu isso. Josué disse: é verdade. Ele disse: então eu quero aquilo que Deus prometeu. E ele disse: eu pedi há 40 anos atrás a minha herança. Só que aonde ele pediu não era uma terra plana. Eu queria entender alguma coisa sobre esse texto, que se você tivesse uma visão diferente, falasse comigo depois do culto. O que nós pediríamos como terra? Uma terra plana, talvez uma terra que tivesse uma campina excelente, uma terra que não exigisse de nós sacrifício físico, e uma terra que fosse desabitada de qualquer resistência. Sim ou não? A grande maioria dizer: poxa, aos 85 anos, era isso que eu ia pedir. Agora veja a diferença, preste atenção. Por que algumas pessoas vão mais longe do que outras? E essa noite eu estou falando para um culto de pessoas maduras, para mudar a cabeça.
e a mim, que vou chegar nessa idade, se Deus assim permitir, mudar a cabeça e pararmos de dar desculpas. Porque aos 85 anos, ele pede montanhas para escalar. Agora veja que a grande maioria, como foi dito aqui esta noite, procura colocar um chinelo que vai arrastando já o pé, que vai colocando algumas dificuldades na cabeça, e vai entrando, porque fez 60 anos, porque fez 70 anos, a gente vai entrando às vezes num compromisso errôneo de vida, e achamos que somos incapacitados, mas o Deus da Bíblia mudou? Quem acha que o Deus da Bíblia mudou? O Deus da Bíblia não mudou. O Deus que promete cumpre, sim ou não? Sim ou não? Então por que esse homem não pediu uma terra plana? Por que esse homem não disse: ei, meu amigo, eu já estou velhinho, então agora faz o seguinte, pega uma cadeira, põe para mim sentar aqui, e vamos conversar nós dois na tenda, debaixo da sombra, pede para trazer uma água gelada para a gente conversar. Ele disse: não, eu quero a promessa que Deus me deu. Eu quero que a igreja responda: com quantos anos Caleb recebeu a promessa? Quantos anos, igreja? Não, 85 ele recebe a promessa, mas a execução está com quantos anos? 85. Tem alguém aqui essa noite com 85 anos? Levante as suas mãos. Com 84, 83, 82 eu sei que tem. Levante as mãos quem tem 82, 80. Veja, aos 85 anos este homem, ele não está andando assim por causa da idade. Ele está dizendo: eu quero as montanhas. Irmão, isso é loucura. Um homem com 85 anos está pedindo montanha para escalar. Você já percebeu que tem gente que a idade não para ele? Caleb é um desses homens que ele diz assim para Josué: me dê os montes. Alguém diria assim: esse cara está louco. Desculpa, mas ele deve estar com alguma coisa fora do lugar. Porque com 85 anos, por que ele não pede uma terra mais tranquila, mais plana? E ele disse assim: eu quero os montes. Eu quero o local que eu vou ter que lutar, que eu vou ter que subir, que eu vou ter que escalar. Segundo, o pedido de Caleb, ele diz: eu não quero só os montes. Ele está pedindo montanhas para escalar com 85 anos. Porque para ele tomar posse da terra, ele não vai andar no plano. Ele vai ter que subir montanhas. Com quantos anos está Caleb aqui, meus irmãos? Mais forte, com quantos anos? Com 85 anos, ele não está morto na cabeça. Ele não está morto no coração. E nem está morto na fé. Ele tem uma família que ainda olha para ele como líder. Ele tem uma família cuja qual espera que ele faça aquilo que um homem tem que fazer. Aquilo que uma mulher de Deus tem que fazer. E ele diz para Josué: eu quero as montanhas. E quando ele faz o pedido para as montanhas, tem uma outra coisa que está imbuída no seu pedido. Ele diz: eu quero gigantes para conquistar. Meu irmão, com 85 anos de idade, quem é que quer lutar com gigantes? Caleb. É doido ou não é? Na nossa cabeça. O que uma pessoa com 85 anos está dizendo para o líder? Eu quero montanhas e outra coisa. Aquilo lá, há 40 anos atrás, para mim foi prometido. E eu vim buscar a minha promessa. Mas você tem certeza que você quer escalar a montanha? Eu tenho certeza. E o pedido, ele sabia que naquele local, eram locais de pessoas que eram chamadas de Anaquins, em outras Refaíns, que eram também de Enaíns. Quem eram esses homens Anaquins que moravam nos montes? Eram homens antecedentes a Golias, de tamanho. Não eram pessoas do meu tamanho, do seu tamanho. Parece que Caleb está fora de si. Ele está fora de si do resto do povo. Mas ele está tão fluente na fé que ele sabe, porque ele já esteve lá. A grande diferença que nós precisamos entender essa noite, todos que estão aqui, é entender que aquilo que Deus mostrou para você aos 40 anos, Deus não vai deixar de cumprir, meu irmão.
Aquilo que Deus prometeu para você aos 50 anos, Deus está te fazendo ouvir essa palavra esta noite, para você sair daqui nessa noite como matador de gigante, para você sair daqui esta noite e aposentar aquele chinelinho, aquela blusa que dá volta na mão, aquele negócio que acomoda. Deus está dizendo essa noite, é para você escalar montanha e é para você matar gigantes. Essa palavra não é para quem não está no culto. Pode até ser vivida para quem talvez vai ouvir ela amanhã, mas para você que está aqui esta noite, Deus está dizendo: não há impossível que eu prometi que eu não vou cumprir. Se eu fosse você, eu dava glória a Jesus, porque Ele sabe o que Ele está pedindo, irmão, sim ou não? Ele esteve lá 40 anos atrás, e há 40 anos atrás ele subia com mais agilidade. Ele sabia que para escalar aqueles montes ia ter um desgaste. Com quantos anos está Caleb agora? Quantos anos? Repete bem forte. 85 anos. É idade para escalar montanha? Depende. Depende. Os mais fraquinhos na fé vão dizer assim: não, não é. Deus que me livre, meu tempo passou. Não é assim? A grande maioria não vai falar assim, ó: isso não é para mim. É por isso que não alcança algumas coisas. Aos 85 anos, se eu não leio uma palavra como essa, talvez eu vou viver esse espírito mesmo. Não, 85 anos. Eu vejo algumas pessoas com 70 anos saltando de paraquedas. Esses dias eu vi uma senhora de idade que contrariou tudo e todos, fez um monte de bateria de exames, e ela diz: eu quero, antes de morrer, saltar de paraquedas. Mas pensa quem que conseguiu destituir essa mulher dessa ideia. Ela fez exames do coração, ela fez tudo e mais um pouco. Os médicos disseram para ela: mas se a senhora cair, se a senhora se machucar, se a senhora fizer isso... Meus exames estão bons? Tá bom. O que eu preciso fazer? Que a senhora não vá. Falando, não ir está fora de cogitação. Eu vou. Ela fez o treinamento, e quase que aos 90 e alguma coisa, ela salta de paraquedas com um instrutor, e ela está no comando do paraquedas. O instrutor estava ali junto com ela, apenas por regra de segurança. E ela saltou. Escute isso aí, você que fez assim: não, não é. Ela saltou. E quando ela salta, que ela cai no chão, ela não cai. Ela toca o chão, ela toca em pé e vai tocando a vida. Ficou todo mundo assim: meu Deus. Diria eu aqui essa noite, quem tem 40, 30 anos aqui e tem coragem de saltar de paraquedas? Pois é. Pois tem gente que com 90, com 85, está com sangue nos olhos para matar gigante. Qual o gigante? O gigante da casa, o gigante do crescimento intelectual, o gigante de ser um homem mais piedoso, o gigante de ser uma mulher mais fervorosa. Não interessa. Foi dito aqui essa noite que os mais maduros têm muita coisa para ensinar. E Caleb, ele pede montanha para escalar. Repete comigo: montanha para escalar. Eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Se alguém achar isso na Bíblia, me ajude, por favor. Está na Bíblia alguma receita de catuaba, de marapuama, de ovo de codorna, alguma coisa que Caleb tomava que a gente precisa tomar? Porque eu preciso tomar o que esse homem tomava. Se tem alguma coisa, eu preciso tomar, pastor Luiz Vicente. Eu preciso tomar, mas eu não achei. Da área de medicina, quem está aqui essa noite, alguém achou uma receita? Comandante Couto, tem alguma receita que Caleb tomava? Porque a gente precisa tomar desse negócio. Porque com 85 anos o homem está assim, ó: montanha. Mas você não quer pegar? Dá isso aí para os frouxos. Eu quero aquelas montanhas lá em cima. Sabe o que Caleb estava pegando? Ele estava pegando Hebron, que lá na frente virou Jerusalém. Ele está dizendo: há 40 anos atrás, eu vi o tamanho dos gigantes e eu vi as montanhas. Agora, 45 anos depois, ele está dizendo o seguinte: é meu, não é? Então Deus prometeu, não prometeu? É meu. Mas você tem certeza que você quer? Me dá logo aquilo que é meu. E ele diz assim: ei, 40 anos atrás eu entrava, subia, descia, fazia, acontecia. Hoje eu estou com 85. Ele diz: eu estou na mesma pegada, para entrar, para sair, para lutar e para fazer. E quem acha que Caleb não tinha essa disposição?
Quem acha que não? Quem acha que Caleb não podia fazer isso? Antes que você levante a mão e cometa aqui um erro, deixa eu dizer para você no capítulo 15 o que está escrito, que eu já li com você. Ele foi lá e botou para fora os 3 filhos de Anak, que eram os últimos dos gigantes que habitavam naquela terra. Eram homens acima da média. Segundo alguns pensadores, eram homens que eram pré-Golias, ou seja, eles deram descendência a Golias. Deixa eu te dizer, esses homens que Josué primeiro expulsou uma parte deles, e agora Caleb quer uma terra, Hebron, exatamente que alguns estavam lá, descendentes de Arba, que era um dos homens mais altos que a terra conheceu. Só que ele morre e gera filhos. Josué, quando toma parte da terra, ele expulsa uma boa parte. Alguns desses estavam lá. O que Caleb fez? Eu quero aquele lugar. Ele escalou montanha. Não é moleza. Ele escalou montanha. E chegou lá, ele botou esses 3 homens descendentes de Anak para correr. E sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que escaparam de lá foram os que habitaram em Gate, cidade dos filisteus. Faz sentido para você de onde vem Davi? De onde vem Golias? A Bíblia não diz que um gigante dos filisteus começa a entender de onde que vem esse Golias. Quando o povo expulsa lá, e eles vão para outro canto. Tem coisas da vida que ou a gente resolve agora, ou vai se levantar inimigo da gente lá na frente. E a Bíblia diz que esse homem aqui, ele foi para cima, e ele então expulsa, sobe montanha, põe gigantes para correr. Repete comigo aqui essa noite, nem que seja pela fé. A partir de hoje, eu preciso mudar o meu jeito de crer. Deixa eu mexer um pouquinho com você. Quantos que estão aqui essa noite que têm fé? Levante as 2 mãos, vamos ver se você está ligado na palavra. Amém ou não? Você acha que se você tem fé, se você falasse para Deus, troca esse vaso para cá e esse para lá, aconteceria sim ou não? Sim! Porque pessoas de fé, como Caleb, não olham para o tamanho da escalada, mas o que tem lá em cima. Ô irmãos, nunca foi questão de sorte, é questão de postura. Tem coisas que Deus mostra para a gente hoje, Fernanda, hoje, e que parece impossível. A sua presença aqui no culto hoje, ouvindo uma palavra como essa, pode parecer impossível, mas você não está no lugar errado, nem no ambiente errado. Você está no local certo, onde Deus está falando para você o que Ele vai fazer na sua vida. 40 anos atrás, tem coisas que nós estamos vendo hoje, o tamanho da barreira para vencer. E alguém diz assim, Diácono Elias, alguém diz assim, Cleomara, possível. Depende de quem está olhando, depende da fé. Tem gente que olha hoje para a sua vida amanhã e fala assim, não vai virar. Vai virar o quê, irmão? Aqui eu estou vendo um homem que 40 anos atrás subiu um monte. Só que agora ele está com 85. Não sei se você consegue entender isso. Aos 85 anos, talvez ele tivesse com algum tipo de encolhimento no corpo. Talvez o seu rosto já estivesse um pouco marcado de tanta guerra, de tanta luta. Mas ele tem uma palavra que diz assim, eu ainda tenho força para lutar contra gigante. Repete comigo, eu vou sair daqui hoje. Em nome de Jesus, eu vou enfrentar gigantes e vou vencê-los. Você prestou atenção no que você falou? Quantos têm consciência do que falou aqui essa noite? O que disseram? Todos têm consciência, irmão? Que não é questão de sorte, é questão de crer. Pois ele creu. E ele fala, a montanha é minha, não é? Então me dá a montanha. Presta atenção, Caleb. Lá tem gigante, e eu com os gigantes. Eu achei interessante, porque às vezes a gente fala assim, hoje nós estamos na era digital. Nossos netos, bisnetos, tataranetos vão dominar isso. Para nós, aqui, algumas coisas são difíceis. O que para Maria Júlia acabou, para mim, não, vai devagar, Maju. Vai devagar. Eu falo às vezes, Fernanda, é isso aqui, tá, beleza, mas vamos passo a passo, deixa eu ver como é que é aqui. Mas para uma geração como a de Caleb, é o seguinte,
Eu posso demorar um pouco mais para aprender a mexer no Instagram, no Facebook. Eu posso demorar um pouco mais para chegar, fazer um circuito de 3.000 metros. Mas eu vou chegar. Sabe quem é derrotado? Quem já fala assim, faz você para mim. Faz para mim. Faz assim. Mas você tentou? Não. Deus não te deu inteligência? Deu. Então por que desiste antes de tentar? Tem coisas que a gente vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar 10, mas haveremos de conquistar o que Deus prometeu. Lembra-se do moço chamado Isaac, que entulharam os poços dele, e ele, 1, 2, 3, é meu. Tem coisas que Caleb nos ensina, que nós precisamos aprender. Primeiro, o Senhor era a fonte da sua força. Repete comigo. Caleb tinha Deus como fonte de sua força. Pergunte para a pessoa que está próxima a você, de onde vem a sua força? Não, eu quero entender, da onde vem a sua força, irmão? Da onde vem a sua força? O que disseram para você, Fernanda? De Deus. Irmã Neuza, de quem vem a sua força? O que disseram? De Deus. Ok. De quem vem a sua força, pastor Luiz? Todos aqui têm consciência disso. Quem tem, fica em pé. Quem tem, fica em pé. Então tá bom, pode sentar. É para mexer mesmo. Eu vi umas jovens aí que não levantaram. A sua força vem de? Segunda coisa que nós percebemos com Caleb. Ele sabia que Deus jamais o abandonaria. Quantos que estão aqui, que já passaram pelo vale da sombra e da morte? Só quem passou, levanta a mão. Quem aqui já falou, caramba, eu vi a luzinha no fim do túnel? Quem já viu a luz no fim do túnel? Em todas as áreas. Já viu? Você viu. Fui. Não é? Era. Na época do Covid, teve um dia que eu fiquei assim, se eu ver uma ponta de luz hoje, eu levantava de noite, e tem um espelho no corredor de casa. Eu levantava no escuro, né? Eu ficava com um pouco assim, se eu olhar naquele espelho e tiver um facho de luz, eu estou lascado. Porque eu já estava assim, e o medão de ver uma luz no fim do túnel. Falou, é o anjo do Senhor que veio aqui essa noite. Sabe, querido, Caleb, diz a Bíblia que ele sabia que Deus jamais o abandonaria. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se você sair desse culto amanhã e ficar debaixo de um pijama velho de 40 anos, debaixo de um cobertor, num sol de 30 graus, você ficar moado no sofá, você não quer viver. Porque o que Deus está dizendo essa noite é que você precisa ser o terror dos gigantes. Esse Espírito Deus está dizendo, está sobre você. Nós aprendemos com Caleb que nós nunca somos velhos demais para realizar as conquistas pela fé. Diga aleluia. Aleluia. Se tem alguém aqui esta noite que tinha alguma coisa como impossível na sua vida, seja crente. Seja crente em nome de Jesus. Você não é velho para você não realizar aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Caleb nos ensina que nós não somos velhos para conquistar. Diga, eu não sou velho para conquistar. Olha, irmão, se o cara escolheu montanha e matou gigante, eu com 53 anos, se eu ficar eu falei, irmão, vai, senta. O pastor Orlando Silva tem umas coisas dele que é interessante. Quando o cara começa a patinar, ele fala assim, meu filho, vai sentar. Sabe, irmãos, a gente tem uma montanha para escalar, problema para escalar, luta, eu vou morrer. Caleb não pediu morte não, ele pediu montanha. Repete comigo, em nome de Jesus. Eu não vou pedir morte, vou pedir montanha. A gente olha para Caleb e vê que nós podemos tomar montanhas. A gente olha para Caleb e vê que nós podemos subjugar gigantes. Não é para a gente desistir, é para a gente caminhar. Eu não sei qual é o gigante que você tem aqui, mas acredito eu que todos nós aqui temos algumas coisas que nos assustam, sim ou não? Quem é que acha que Caleb não ficava assustado com o tamanho dos caras? É lógico que o tamanho dos caras era assustador, mas o que dominava Caleb não era o medo, era a fé. Diga, em nome de Jesus. Mais forte, irmão, em nome de Jesus. A partir de hoje, é o gigante
que vai ter que correr. Nós aprendemos com Caleb que nós faremos proeza quando nós seguirmos o Senhor de todo o coração e não importa a idade. Sim ou não? A Fernanda esses dias, acho que é a terceira vez que ela pergunta isso para mim. A gente às vezes dá um perdido e vai tomar café. Quem vai pela estrada às vezes de Quiririm, Taubaté, e quem já viu em Campos do Jordão, tem sempre um outdoor grande assim, voe de balão. Ela falou, você tem coragem de voar de balão? Eu falei, eu tenho. Mas e se falhar lá em cima? Se falhar, falhou, mas que eu tenho coragem, eu tenho. Entendeu ou não? Entenda o que Deus está dizendo para você essa noite. Com Jesus nós faremos proezas. Quem olha para a sua empresa hoje, quem olha para a sua vida hoje, quem olha para o seu salário hoje, quem olha para o seu estado hoje, não sabe o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta para você incomodar quem está do seu lado. Mas incomoda mesmo, porque agora a gente está aqui e tal, entendeu? Fala assim, você ainda acredita no Deus de Caleb? Pergunta, irmão. Ah, irmão, pelo amor de Deus, dá um sacode, pelo menos no grito, fala, você ainda acredita no Deus de Caleb? O que você ouviu? Quem aqui acredita, fica em pé. Pode sentar. Tem um aqui que já está riando. Veja, a gente olha para a Bíblia e nós vemos que mesmo que a idade esteja avançada, nós não podemos jamais aposentar a confiança no Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que os velhos, no seu tempo de velhice, darão frutos. Fé não se abandona, fé não se aposenta. Aquilo que eu estou vendo hoje, escute, se Deus prometeu que vai te dar, Ele vai te dar. Não interessa a idade, repete comigo, não interessa a idade. Deixa eu te contar a história de uma senhora de idade que não menstruava mais, que pela lei da gravidade algumas coisas não estavam tão assim. O nome dela é Sara. Deixa eu te contar a história de um homem chamado Abraão, 100 anos, tinha promessa. Sim ou não? Sim ou não? Uma bela noite, um belo dia, não sei, Abraão deu aquela olhada para Sara. Sara olhou para ele e falou, um brilho diferente. É hoje. É hoje, tá rindo, né, Heitor? É rindo, é. Sabe como é que foi? Foi mais ou menos assim, me contaram. Ele olhou para Sara, falou, você está cheirosa hoje. E Sara falou, são seus olhos. Ele falou, vem em mim que eu estou facinho. A Bíblia diz que aos 100 anos de idade, o filho da promessa chegou. Quem está entendendo, diga amém. A gente precisa fazer a nossa parte. Esperar que anjo venha fazer a nossa parte, irmão, aí não dá, né, João? Aí enfraquece o sistema, até o Windows, não é? Enfraquece. A gente olha e vê que a vida de Caleb transmite fé. 2 pontos eu caminho com você. Primeiro, ele tem 85 anos. E ele, com a sua vida, ele transmite fé para o seu genro. Olha bem, ele ainda, Otiniel não sabe que vai casar com a filha dele, Axa. Mas a vida de Caleb gerou fé no futuro genro. Atenção, tem sogro aqui esta noite? Tem sogro. Fica em pé, sogro. Tem sogra também? Vamos lá, tem sogra, fica em pé. Hoje vocês vão sair daqui, nem que seja para respirar, mas veja bem. Atenção, hein? Pode sentar. Olha o que vocês podem fazer na vida da nora e na vida do genro. Transmitiu fé. Lá no livro de Juízes, capítulo 3, a postura de Caleb gerou em Otiniel para ele ser juiz. Então tem coisas que nós estamos vivendo hoje, que muita gente, o cara se mata, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Não é não, irmão. É porque nós estamos gerando autoridade também amanhã. Quem recebe, diga aleluia. E a fé de Caleb exerceu influência sobre a sua filha. Sabe como? Ela ainda não sabe, mas Caleb falou, quem entrar lá na terra comigo e ajudar a derrotar os inimigos que estão lá, porque ele não era bobo, vou dar minha filha como esposa. E Otiniel foi.
E quando eles recebem aquela terra, e eles conquistam aquela terra, Caleb então dá uma porção de terra para o futuro genro, que ainda não é juiz. Tem coisa que você está fazendo hoje por ser quem você é. Duas coisas podem acontecer: ou você inspira, ou você desanima. Repete comigo: eu preciso inspirar, não desanimar. Já imaginou um sogro que só fala para a gente assim, ó: ah, não vai dar não, cara, isso aí, olha, eu trabalhei a vida inteira e não tive. Isso não é sogro, isso é voodoo. Isso é voodoo. Porque qual é a palavra do sogro? Para aí, você casou com a minha filha, rapaz, eu preciso ministrar a palavra de fé nesse cara. Porque se a minha filha estiver bem, eu vou estar bem. Se o meu filho estiver bem, eu vou estar bem. Quem entendeu, diga amém. Olha, Caleb ensinou direitinho, e a filha pegou. Porque quando o pai dá a terra para ela, ela faz um negócio que ela fala assim para o pai: pai, beleza, o senhor me deu terras, mas não tem fonte. Só que antes, o marido dela aprendeu, o casal era ligeiro, chegou e falou assim: peça para o teu pai, para ele dar umas terras com fonte. Ela desceu do jumento, o pai dela viu ela vindo e falou assim: o que foi, filho, o que você quer? Ele disse assim: o pai, olha o que um pai de fé, um homem de fé, uma mãe de fé, faz na vida dos seus filhos. Diga glória a Deus. A mocinha vem lá, pode falar, filha: ô pai, o senhor me deu terras, mas nenhuma delas tem fonte. Ela sabia, olha a cultura da época, se era fácil para ela falar. O pai dela falou: o que você quer? Ele falou: me dá umas terras com fonte. Ele falou: pode pegar aquela e aquela para você. Sabe o que significa isso, irmão? Caleb inspirou fé na vida da família. Pense nisso e eu termino a palavra. Caleb foi mais precioso para sua família, sua atitude de fé, do que as terras que ele deixou. A gente às vezes, escute bem os senhores que estão aqui, porque às vezes fica um pensamento na cabeça da gente assim, ó: eu preciso deixar para os meus filhos herança. Olha o que a história de Caleb nos mostra, que a atitude de fé de Caleb foi mais poderosa na fé do que nas terras, porque quando ele ensina a fé e ministra a fé, quem tem fé vai mais longe, quem tem fé caminha para o alto, quem tem fé conquista. Diga aleluia se você tem fé. O bem maior que Caleb deixou foi a fé. Repete comigo: meu Deus, eu preciso mudar meu vocabulário, eu preciso mudar minha postura, preciso ministrar fé. Corre aqui, Maria Ju, você consegue? Vem cá, Maria Ju, é você mesmo, vem cá rapidinho. Ministrar fé. Diga: eu preciso ministrar fé. A gente precisa fazer. Corre, Maria Ju, só você não vai ganhar terra. Pirulito você quer? Diz assim: para a nova geração, eu ministro na sua vida fé. Começa a ministrar na sua descendência, nos seus netos, nos seus bisnetos, nas crianças da igreja, nas mulheres mais novas da igreja, nos diáconos mais novos da igreja. Deixa as pessoas ver você caminhando e dizendo assim: eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua vida. Deixa essa geração ver exemplos de fé. A Maria Júlia tenha visto em você, ela precisa ver em você. Eu preciso receber de você que é mais velho. O que eu estou fazendo com a Maria Júlia é simbólico, mas esse é o exemplo. Nós precisamos ministrar na futura geração. Creia no Senhor, creia no Senhor. Sabe o que isso vai acontecer com a Maria Júlia quando ela tiver 18 anos? Ela vai para as faculdades federais, ela vai arrebentar, porque alguém ministrou na vida dela fé. Obrigado, Maria Júlia, senta lá. Está entendendo o que Caleb representou na vida da sua família? A geração mais antiga deve prover não apenas coisas materiais, mas fé para a sua família. Os idosos devem ser exemplos de fé. Amém ou não amém? Amém. Parar com esse negócio de ó vida, ó céus. Fé. Quando você chegar perto de alguém, em nome de Jesus, isso aqui vai mudar hoje. Amém ou não? Amém ou não? Meu Deus do céu, Senhor. Vai mudar hoje, em nome de Jesus, sim ou não? Amém. Então tá. Sabe o que a gente vai fazer? Pastor, como é que está lá o negócio do terreno? Aí alguém vai falar: está difícil. Um idoso vai falar: está difícil não. Nós vamos tocar esse barco, vamos fazer, vamos arrebentar, vai ser assim. Segundo e penúltimo, os idosos devem encorajar a geração mais jovem a confiar no Senhor. Já imaginou um pai e uma mãe que fala assim: ih, vai dar não. Que fé você está ministrando? E por último, os idosos devem, com seus exemplos, demonstrar e seguir ao Senhor de todo o coração. Aconteça o que acontecer, Deus não muda. A palavra que Deus tem para a sua vida
Ele vai cumprir. Deixa eu te dizer outra coisa, meu irmão. Você sabe que a sua oração tem poder? Sim ou não? Seja esta noite, a partir desta noite, o terror dos gigantes. Fique em pé mais uma vez. Agora eu quero fechar essa mensagem com você. Olha para alguém do teu lado, de cima para baixo. Pode olhar de cima para baixo. Giovanni, aí é covardia. De cima para baixo. Agora você que está embaixo, olha para ele e diz assim, ó: já venci. Ah, eu me desgastei tanto para pregar isso aqui, para ouvir essa churumela. De novo, diga: eu venci. Entendeu, gigante? A sua casa será minha. Diga para ele: a sua casa será minha. Cuida bem, porque eu vou tomar aquilo que Deus me deu. Diga. Deus abençoe sua vida. Seja o gigante, não, seja o velhinho que assusta, que aterroriza o gigante. Toda vez que você lembrar de gigante, agora você vai lembrar de um velhinho. Deus te abençoe e Deus te guarde. Como Deus fala conosco, hein? E Ele fala